Agora na Ipanema, o meio ambiente, reflexões e atitudes, com o ambientalista Gabriel Bittencourt. Olá, normalmente eu tenho feito lives aqui no IPA Online, entrevistando pessoas, né? São pessoas que têm muito o que dizer sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Eu tenho tido repercussões muito positivas por conta da qualidade dos nossos entrevistados. Tenho procurado selecionar pessoas que têm um conteúdo importante para poder passar, e eu acho que essa é a tônica que a gente tem que dar para essas lives, né? O conteúdo, ele é fundamental, e as pessoas que têm alguma coisa a comentar sobre esse conteúdo. Entretanto, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje eu quero fazer um comentário sobre um tema, obviamente no campo socioambiental, mas que é um tema que eu tenho particularmente falado muito, tanto na coluna quanto aqui, escrito também, que é sobre os agrotóxicos, que fazem parte do nosso dia a dia, infelizmente. E eu resolvi falar sobre agrotóxicos hoje, em razão de ontem. Ontem foi o dia 3 de dezembro, é o dia que é considerado o Dia Mundial de Luta contra os Agrotóxicos. E o fato de ser escolhido esse dia tem uma razão de ser. Há 34 anos, na Índia, numa cidade chamada Bhopal, uma cidade grande na Índia, uma indústria produtora de agrotóxicos, chamada Union Carbide, acabou provocando o que é conhecido como o maior desastre químico da nossa história, da história da humanidade. Houve um vazamento de uma substância chamada isocianato de metila. Foram 40 toneladas desse material que acabou vazando e contaminou praticamente toda ali a cidade. O fato é que, imediatamente, morreram uma quantidade muito grande de pessoas e mais de 150 mil pessoas foram contaminadas com esse agrotóxico, a ponto de, ainda hoje, nascerem pessoas com má formação, pessoas que ainda têm problemas genéticos por conta daquela contaminação em Bhopal. Então, aquilo lá ficou uma marca indelével, né, no que diz respeito a esse tipo de desastre envolvendo agrotóxicos. Então, tem gente que fala assim, está cabalmente mostrado que agrotóxico não é um produto inofensivo, como muita gente, inclusive, que defende o agrotóxico, acaba falando, né? Inclusive, alguns, ao invés de usar o nome agrotóxico, ou até internacionalmente, como se usa pesticida, que é usar o nome de defensivo agrícola, que é uma maneira de procurar suavizar o perigo que ele representa. A gente tem, no Brasil, uma situação muito específica. O Brasil está no topo do ranking dos países que mais usam e mais consomem agrotóxico no mundo. Então, assim, a gente está numa situação bastante complicada. A gente, além de usar essa quantidade enorme de agrotóxicos, a gente ainda usa agrotóxicos com formulações que são proibidas na União Europeia e nos Estados Unidos. E proibida por quê? Proibida porque eles são agressivos ao meio ambiente e agressivos à saúde das pessoas. Por isso são proibidos lá. Mas aqui a gente usa normalmente, né? Estamos na contramão. Por exemplo, na Europa está sendo banido um dos agrotóxicos mais usados no mundo, que é o glifosato. O nome comercial é Roundup, que é um herbicida muito vendido, e na Europa ele está com os dias contados, por conta da sua identificação com doenças muito sérias como câncer. Nos Estados Unidos há uma discussão profunda, e no Brasil é vendido ainda como se fosse alguma coisa inofensiva. Na Europa se discute muito também os chamados neonicotinoides, né, que é um tipo de agrotóxico também, que
já se identificou que eles estão dizimando as abelhas e outros insetos polinizadores. Por aqui, continuamos usando abertamente, sem nenhum tipo de discussão mais profunda com as autoridades responsáveis pelas análises e aprovações desses produtos. Pior, as coisas ainda podem piorar. Os resíduos deixados pelos agrotóxicos, tanto nos alimentos quanto na água, nós aqui no Brasil somos muito mais complacentes do que, por exemplo, a União Europeia. Para se ter uma ideia, os resíduos de agrotóxicos presentes no feijão, o Brasil admite 400 vezes mais o índice mínimo tolerado, o índice máximo tolerado na União Europeia. Na soja, é cerca de 200 vezes mais. Agora, preste atenção no que é espantoso. Na água, o glifosato, a gente é mais permissível em 5.000 vezes, ou seja, o nosso índice máximo permitido é 5.000 vezes maior do que aquele permitido na União Europeia. Então, a gente está numa situação, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista do respeito com a saúde humana, a gente está muito distante do que aquilo que vem sendo praticado em outros países. E, como se não bastasse, o que é pior ainda pode piorar mais ainda. No Brasil, a gente tem, de um lado, parte do Congresso Nacional discutindo um projeto de lei que é chamado Política de Redução do Uso de Agrotóxicos. Essa política em consonância com o movimento da sociedade que busca produtos orgânicos, produtos agroecológicos, ou seja, sem o uso de venenos. E isso tem avançado muito. A gente vê grandes produções de alimentos orgânicos hoje sendo vendidas a preços já mais reduzidos, porque um tempo atrás os preços eram quase proibitivos, mas hoje em dia eles estão mais reduzidos, ainda que haja uma dificuldade de competição, porque os agrotóxicos, produtos relacionados com agrotóxicos, com o uso de agrotóxicos, têm redução fiscal. Veja só que contrassenso que é isso, né? E o agroecológico orgânico não. Mas ainda assim eles vêm crescendo, a demanda está crescendo, e, portanto, a gente tem mais produção. A gente tem visto feiras de produtos orgânicos, grandes supermercados vendendo os produtos orgânicos. Então, essa política de redução, esse projeto de lei de política de redução de agrotóxicos, de uso de agrotóxicos, está lá no Congresso, mas ainda assim caminhando muito lentamente. Por outro lado, um outro projeto de lei, esse sim, completamente dissonante com os anseios da sociedade, que clama por atitudes ecologicamente saudáveis, do ponto de vista de saúde também saudáveis, mas esse projeto é o chamado Pacote do Veneno. O Pacote do Veneno é um conjunto de projetos de leis que foram apensados a um projeto só, que visa alterar a legislação atual, que é uma legislação, na minha opinião, muito permissiva. Mas esse projeto de lei quer ainda avançar nessa permissividade, quer tirar, por exemplo, a competência do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Saúde para analisar novos agrotóxicos. Queria se chamar os agrotóxicos como defensivos, né? Como já havia dito, ou seja, para poder diminuir o estigma que naturalmente a gente tem e justificadamente a gente tem com relação aos agrotóxicos. Esse projeto de lei, o chamado Pacote do Veneno, passou em uma comissão especial criada para isso, passou com votos de 18 deputados contra 9 que votaram contrariamente. Bem, passou na comissão e a grande responsável pelas articulações que viabilizaram a aprovação desse projeto na comissão é uma deputada do DEM, do Mato Grosso do Sul, chamada Tereza Cristina. É um nome que a gente vai ouvir falar muito, porque ela foi indicada para ser ministra da Agricultura no próximo governo. Ou seja, como eu disse, o que é ruim pode piorar ainda mais.
A gente hoje tem um ministro da Agricultura, que é o Blairo Maggi, que é o maior produtor de soja, o maior produtor individual de soja do mundo, um grande latifundiário, que é um grande defensor dos agrotóxicos, dos transgênicos, e agora a chamada musa do veneno, a deputada Tereza Cristina, vai assumir a cadeira de Blairo Maggi. E, portanto, através da sua ação como ministra, é possível que a gente tenha aprovação desse pacote do veneno no Congresso. E eu quero finalizar essa minha conversa, essa live aí diretamente com você, para não apenas contar aquilo que é ruim, né, mas para poder dizer o que a gente pode fazer e o que a gente deve fazer. Primeiro, eu acho que, a despeito, às vezes, das dificuldades de se encontrar, às vezes até a dificuldade com relação a preço, a gente procurar incentivar a agricultura agroecológica, os orgânicos, comprando tanto quanto possível esse tipo de produto. A gente gera a demanda, o produtor tem que produzir mais e o preço cai. Então, essa é uma atitude individual que a gente pode ter. A segunda atitude está relacionada com o fato da gente buscar a opinião e o voto dos deputados que a gente elegeu, porque quando for no plenário, é o conjunto dos deputados que vai votar esse pacote do veneno. Vamos ver, tem... A Miriam Souza está dizendo bom dia, Miriam, a Alana, Elana, e o Roberto Blauer, um dos fatores que contribuem para o congestionamento de pessoas dentro das instituições de saúde pública a médio e longo prazo. Pois é, o número de intoxicações por agrotóxicos é muito grande. A morte de pessoas, estava vendo ontem, lendo um pouco sobre isso, a morte de pessoas por contaminação por agrotóxico no mundo conta-se aos milhares, eu não lembro exatamente o número, mas são muitas pessoas. Os agrotóxicos, eles nos atingem na nossa mesa, né? Pimentão é um grande... um tipo de vegetal que mantém muitos resíduos de agrotóxicos. A gente tem que evitar comer um pimentão que não seja agroecológico, que não seja orgânico. O morango, uma fruta tão saborosa, mas também se usa muito agrotóxico e ele fica com muito resíduo. Então, na nossa mesa, o agrotóxico traz esse impacto. Mas na natureza e no campo, ele traz também um grande impacto, porque as pessoas que manipulam os agrotóxicos, mesmo com equipamentos de proteção individual, às vezes acabam se contaminando. E a gente sabe que no campo também tem o fator de que muita gente acaba deixando de lado o uso desse equipamento. Eu, particularmente, já vi gente aplicando herbicida descalço, de bermuda, sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual. Então, essas pessoas estão sujeitas à contaminação muito séria, que pode levar a câncer, leucemia, e há relatos no Rio Grande do Sul de um número de suicídios muito grande por parte de lavradores que usam agrotóxicos. Há contaminação também, e há relatos sobre isso, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, de comunidades, uma escola que foi contaminada por conta de um avião, que eles colocam, nas grandes monoculturas, são aviões que vão distribuindo o agrotóxico em toda a plantação, e isso contamina ribeirões, contamina os recursos hídricos de uma maneira geral, e também, nesse caso, contaminou uma escola, né? Assim, é uma coisa absurda. Então, tem essa contaminação das pessoas e tem a contaminação do meio ambiente. Né? Como disse no início, alguns tipos de agrotóxicos têm matado insetos, e insetos que dizem respeito, inclusive, à nossa alimentação, porque são agentes polinizadores, sem os quais não há alimento. Não há ser humano que vai pegar um cotonete e vai fazer a polinização de planta por planta numa grande plantação de arroz, de feijão, por exemplo. Então, a gente tem que refletir muito sobre isso e ver que atitude nos cabe, tanto do ponto de vista individual, como eu disse, quanto do ponto de vista coletivo. E do ponto de vista coletivo, uma forma é essa, né, de influenciar os nossos representantes
para que no momento em que esse projeto for a voto no plenário da Câmara dos Deputados, que eles rejeitem. Eles têm que representar os interesses da maior parte da população que sofre com esse tipo de problema e não os interesses de um grupo de latifundiários que hoje tem uma influência muito grande no Congresso. A chamada bancada ruralista no Congresso, hoje ela, com a nova eleição, ainda que tenha se diminuído numericamente, ela soma mais de 200 deputados. Então tem um poder de barganha muito grande. E, por conta disso, faz aprovar questões relacionadas com transgênicos e agrotóxicos com muita facilidade. Então, finalizando, pense bem sobre essa história, tome as suas atitudes, mas converse também com os deputados com os quais você mantém algum tipo de relação, pedindo o voto contrário a esse pacote do veneno. É isso. A gente volta a conversar um pouco mais sobre isso em outra oportunidade. Até mais. Bittencourt.